Aleluia. Vamos orar, Alex. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos por todos esses momentos iniciais, Pai, mas pedimos que nos dê um entendimento, Pai, nos dê um auxílio, agora que será exposta a Tua palavra através da pregação, através da leitura comunitária, Pai. Nos auxilia nisto, Pai, Tu tem sido bondoso conosco, tem nos ensinado, Pai. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Pai. É lâmpada para os nossos pés. E ciente disto, Pai, coloca em nossos corações, Pai, um desejo ardente em fazer uso desse meio de graça, Pai. Coloca a leitura diária, coloca o devocional como prioritário na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Assim que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus filhos. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Coríntios. A igreja que mais deu dor de cabeça ao apóstolo Paulo. E nós vamos tratar, irmãos, hoje eu vou dizer para vocês por quê. O real significado da cruz. Obviamente que não vai haver uma explicação exaustiva acerca disso, até porque não dá, não há condição. Mas nós vamos tratar de alguns aspectos. O real significado da cruz de Cristo. Nós vamos ler só um versículo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Só aqui, tem uma leitura mais adiante aqui para explicar mais coisas, mas só aqui já é suficiente para a gente falar o que nós propusemos falar hoje à noite. Por quê? Porque esta semana agora que passou, eu creio que muita gente aqui deve ter visto, nos noticiários, nós recebemos em nosso país a cruz, a cruz que estava presente na primeira missa rezada no Brasil há 525 anos atrás. Uma cruzinha deste tamanho assim, de metal, foi a primeira cruz que chegou no Brasil com as caravelas que vieram, os padres jesuítas. Então, aquela festa pela chegada desta cruz passou a ser chamada de cruz peregrina. Ia passar em vários estados, lá no norte, no meu estado, Pará, ia passar por lá essa cruz. E eu fiquei olhando aquilo e digo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que coisa impressionante. Tanta gente nas trevas da cegueira espiritual, atrás de um amuleto, de uma cruz. Pior, pessoas levadas a nessa cegueira espiritual pela igreja mãe. A igreja que começou lá, a igreja apostólica, que se transformou em romana, católica apostólica romana. Como isso nos entristece. Queiramos ou não admitir, somos da Reforma Protestante. Pois é, nós somos filhos da Igreja Católica de alguma forma. Como isso nos entristece. Uma cruz virá ela mesma objeto de veneração. Na verdade, de idolatria mesmo. Qual o real significado da cruz? Por que Jesus foi crucificado? Que motivo o povo tinha para crucificá-lo depois de tantas maravilhas, sinais, milagres que Jesus fez diante deles? Por que o castigo tão severo a um homem tão bom, que fez o bem a tanta gente, tão preocupado com a justiça social, como a tal igreja mãe ensina? Como essa igreja que ensina isso reverencia uma cruz cerimonial histórica? Queridos, realmente quando estudamos sobre a cruz de Cristo,
nós vemos que é um fato predominante em quase todos os livros do Novo Testamento. Nos evangelhos, vemos que a última semana da vida do Senhor Jesus, ela ocupa 1/4 do relato dos evangelhos de Mateus e Marcos. A última semana do Senhor Jesus ocupa 1/3 do evangelho de Lucas. E no evangelho de João ocupa a metade do relato do evangelho de João. A cruz ocupa isso, até porque o evangelho de João ele é escrito no horizonte temporal de a última semana de vida do Senhor Jesus, está toda contida no evangelho de João. Ou seja, a cruz de Cristo é o ponto central dos evangelhos. Vamos ver alguns exemplos precedentes ao fato da crucificação de Jesus, em que ela já aparece, digamos assim. João Batista, quando viu Cristo se aproximar, exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obviamente, João já estava falando do que aconteceria com o Senhor Jesus. O sacrifício substitutivo daquele Cordeiro em lugar do povo de Deus. E isso aconteceu na cruz do Calvário. No final da conversa com Nicodemo, lá em João 3, a respeito da salvação, Jesus afirmou: e do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Obviamente, Jesus estava fazendo uma alusão ao seu levantamento na cruz do Calvário. Na última ceia, já nas cartas, tanto nas cartas de Corinto, Paulo diz isso, como no Evangelho de Lucas, quando ele serviu o pão e o cálice aos seus discípulos, ele diz: fazei isso em memória de mim. Lucas 22, 19, e ele disse isso, segundo o Evangelho de Lucas, logo após ele ter entregue o pão para eles, e ele estava se referindo ao seu corpo que seria dado por eles, entregue por eles na cruz do Calvário. Eles não entenderam nada do que Jesus estava falando, não. Mas depois que aconteceu, eles vieram entender. Depois da crucificação, para quem não sabia, a primeira literatura cristã não foram os evangelhos. Algumas cartas de Paulo circularam antes dos evangelhos serem escritos, que também foram cartas, no caso. Então Paulo já apresentava a mensagem da cruz, explicando o seu real significado segundo as Escrituras. Que a Escritura Paulo se referia? O Velho Testamento. Já existia o cânon do Velho Testamento fechado. Em Gálatas 3,13, por exemplo, o apóstolo escreve assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus tinha morrido no madeiro. Mais adiante, em Gálatas 6,14, ele escreveu: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, eis a mensagem da cruz, mesmo antes dos evangelhos. A carta aos Gálatas provavelmente foi escrita muito antes dos 4 evangelhos. Então, finalmente, no último livro da Bíblia, o Apocalipse, então repare, está escrito nos evangelhos, nas cartas apostólicas, agora no Apocalipse, também notamos a centralidade da cruz. Quando chegarmos ao céu, o grande hino que entoaremos junto com os seres viventes, com os anciãos, com milhões e milhões e milhares de anjos, será: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Apocalipse 5, 11 e 12. Eis a cruz, porque o Cordeiro foi morto numa cruz. Só que para entender o significado dessa cruz, há 2 aspectos que nós precisamos observar. Para eu virar a cruz um amuleto, um objeto de tortura, o mais terrível que havia na época, virou um amuleto de adoração, de sorte. Quem tem um crucifixo pendurado no pescoço está seguro, está protegido. Então virou um amuleto. Nós temos que entender uma coisa: Jesus não foi obrigado a morrer.
Ele morreu na cruz voluntariamente, em submissão ao Pai, como ele mesmo declarou: a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu livremente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. João 10:18. Portanto, meus filhos, ninguém poderia matar Jesus, ninguém lhe poderia tirar a vida, porque ele é o Senhor da vida. A ele foi dado todo o poder no céu e na terra, como ele diz lá em Mateus 28:18, antes de ir embora: olha, todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. É com esse poder que eu mando vocês agora, vão pregar o Evangelho. Ide fazer discípulos. Então, irmãos, o segundo aspecto para a gente observar é que, segundo a lógica humana, pelo que está escrito na Bíblia também, se a gente for olhar rapidamente, Jesus não devia ter morrido. A própria Bíblia nos diz, nos profetas, Ezequiel 18:4 e 20, que a alma que pecar, essa morrerá. Jesus não pecou. Em Romanos 6:23 está escrito: o salário do pecado é a morte. Jesus não pecou. Então, como Cristo não pecou, ele não devia ter morrido, segundo o que está escrito nas Escrituras, muito menos numa cruz, que era a morte mais desonrosa e vergonhosa daquela época. Maldito todo aquele que for pregado no madeiro, como nós vimos aqui, Paulo dizendo em Gálatas. Então, por que aquela morte tão desonrosa a um homem que sequer cometeu qualquer pecado? Por causa da gravidade do pecado contra a santidade de Deus desde o Éden. Adão, o dia em que comeres dessa árvore, certamente morrerás. Adão desobedeceu. Essa é a maldição que entrou na criação e Deus disse: Adão, por tua causa toda a terra é maldita. Aí as pessoas andam atrás de libertação de maldição, com medo de maldição. Maldição é simplesmente o resultado natural e obrigatório da desobediência. Só isso. Qualquer desobediência virá uma maldição por conta dela. É isso que é maldição. E o povo morre de medo de maldição, como se fosse alguma coisa. Peraí, é só desobediência, resultado da desobediência. Pois bem, por causa de Adão, Gênesis 2:17, o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas foi Adão que pecou, Jesus não. Por isso, como afirma Paulo e lemos aqui, a mensagem da cruz é uma loucura. Não por causa da cruz, mas pelo que ela significa. A morte substitutiva de Jesus, ele morreu em nosso lugar. Ele não tinha pecado, mas sobre ele foram colocados todos os nossos pecados. Esse é o mistério da cruz, da imputação. Foi imputado a Jesus, o Filho de Deus, que nunca pecou, foi imputado a ele os nossos pecados. Do mesmo jeito, a justiça do justo Filho de Deus foi imputada aos seus eleitos, às suas ovelhas. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Foi por isso que ele morreu. Foi por isso que ele orou. Lá na chamada oração sacerdotal em João 17. E Jesus é tão claro ao dizer: Pai, eu não oro pelo mundo todo. Se eu não me engano, versículo 9 da oração sacerdotal em João 17. Pai, eu não oro pelo mundo todo. Eu oro só pelos que tu me deste. Nenhum dos que tu me deste eu perdi. Aí no versículo 12 ele exclui Judas, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Ele estava orando nesse momento só pelos 12 discípulos dele que estavam com ele. Só que lá no versículo 20, ele inclui: eu oro também por todos aqueles que crerem na pregação deles. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, foi por isso que ele orou lá na oração sacerdotal, todos aqueles que crerem na pregação deles, estou orando por eles também.
Então aí nós entramos, meus filhos, é isso que a cruz significa. A cruz em si, a cruz enquanto cruz, é uma cruz, é 2 paus cruzados, só isso. Nós precisamos saber, meus filhos, a cruz substitutiva, como Paulo também explica, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Se eu não me engano, eu citei esse versículo na pregação domingo passado. Pois é esse o mistério da cruz. Na cruz foi feita uma troca. Os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, por isso ele foi crucificado, ele não tinha pecado. E a justiça do justo Jesus foi creditada aos eleitos do Senhor, as ovelhas que eu vim buscar, como ele dizia, eu vim buscar as ovelhas que meu pai me deu. Não foi todo mundo que ele veio buscar. Se fosse todo mundo seria salvo. Esta é a loucura, irmãos, que somente os não salvos não compreendem e acham que é uma loucura. Essa história da cruz de Cristo, isso é uma loucura, como Paulo diz. Isso é maravilhoso demais e somente os salvos podem entender. Hoje de manhã eu estava falando com os meninos, meus filhos, prestem atenção. Essa conversa de igreja, a gente escuta isso desde menino. Então isso se torna natural nos nossos ouvidos. Ouvir isso é natural, pois é, nós vamos para o inferno com essa conversa natural nos nossos ouvidos. Se nós não entendermos espiritualmente esse negócio, e só quem dá esse poder de entender espiritualmente é o Espírito Santo, o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, não é pastor que convence. Digo para eles, então orem, meus filhos, orem pedindo a misericórdia de Deus para não lhes imputar o que vocês merecem, que é o inferno. Orem pedindo a graça de Deus para Ele lhes imputar a justiça de Jesus e lhes dar a salvação. Orem. Não pense que porque são filhos de crente, são crentes também não. Quem não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Somente os salvos entendem isso, queridos. O Cristo de Deus, aquele que não conheceu o pecado, 700 anos antes dele nascer, já estava escrito, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Já estava escrito isso 700 anos antes de Cristo. Infelizmente, muitas pessoas usam esses versículos de Isaías para pregar que Jesus morreu pelas nossas doenças. Meu Deus do céu! E não compreendem que o texto fala de coisas espirituais, fala que ele morreu pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, não foi pelas nossas doenças. O texto fala de coisas espirituais e não físicas. Interessante é que mesmo que Pedro explique isso na carta de Pedro, 1 Pedro 2, 24, ele chega até a citar um pedacinho disso aqui. Pedro diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Aí ele cita um pedaço lá de Isaías, por suas chagas fostes sarados. Mesmo com Pedro dando essa explicação, ainda é cheio de igreja em reunião de oração, dizendo que Jesus já levou as nossas doenças na cruz do Calvário. Jesus não veio aqui levar doença de ninguém na cruz do Calvário, ele veio levar pecado. Precisamos saber o significado da cruz, meus filhos. Precisamos saber. Jesus não só não devia morrer, enquanto ser humano que não deu motivo nenhum para o pecado, como não queria morrer naquela cruz. Mateus 26, 39, ele diz isso. Quando estava lá orando, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? Os profetas dizem lá, Deus dizendo, derramarei o cálice da minha vingança, da minha ira sobre esse povo.
Pois é, era esse cálice que Jesus estava falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, faça-se como tu queres e não como eu quero. Aí está claro que a vontade de Jesus era não ir para a cruz. Era com medo da cruz? Não. Era com medo do que seria lançado sobre ele na cruz. A ira de Deus por causa dos pecados. Era disso que ele tinha medo, não era de ir para uma cruz simplesmente. Não. Os outros ladrões também estavam numa cruz lá. Naqueles momentos, Jesus mostrou claramente que havia muito mais do que simples dores físicas em estar na cruz. Eu vi um pastor uma vez pregar sobre um laudo de um médico apontando todas as dores e os tipos de dores que Jesus sentiu naquela cruz. O cara fez um verdadeiro show de emocionalismo para um bando de leso que estava escutando lá e todo mundo chorando, com pena do que Jesus sofreu naquela cruz, pelo que o pastor estava dizendo, com base num laudo médico de um sujeito que entendia de que o espinho da cruz furou não sei o quê, a lança furou não sei mais aonde, não sei o que mais, tudo, e a dor que ele sentiu, o cravo que foi cravado aqui, não sei o que. Mas meu Deus do céu, esse pessoal não entende nada. Não foram as dores físicas de Jesus o importante ali. O importante ali é o que estava acontecendo no mundo espiritual. Naquela cruz, o Senhor Jesus venceu o mundo, o pecado, o diabo e até a morte. E ele não queria ir para aquele lugar, não. Ele disse: Pai, me livra disso. No entanto, faça-se como tu queres e não como eu quero. Agora observe, o Deus Filho, que veio ao mundo e encarnou, não voltou para a sua glória sem passar pela cruz. E disse: quem quiser me seguir, é isso que quer dizer vir após mim, quem quiser vir andando atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse tome a sua cruz é sinônimo de obedeça, que nem ele obedeceu o Pai. Pai, eu não quero ir para a cruz não, mas faça-se como tu queres e não como eu quero. Aí todo mundo quer ir para a glória sem passar pela cruz. Esta é uma impossibilidade. Aí por que as pessoas pensam e agem assim? Porque é assim que a igreja ensina. Igreja falsa, com pastores falsos, cheia de crentes falsos. Jesus explicou tão claramente sobre esse negócio de quem quer... Ah, vocês querem me seguir? Você sabe o que quer dizer isso? A cruz de Cristo, meus filhos, longe de ser apenas um amuleto de veneração, como nós vemos aí, a cruz de Cristo é a única solução no plano eterno de Deus para salvar os seus eleitos da maldição que ele mesmo impôs lá em Adão. Adão, por tua causa toda a terra é maldita. Isso envolve nós também, os habitantes da terra. Aí ele vai salvando ao longo da sua história. Já disse para vocês, a Bíblia só trata de 3 assuntos. Primeiro assunto, criação, Gênesis 1 e 2. Segundo assunto, queda. Gênesis 3. O homem desobedeceu e o Senhor disse: a terra é maldita por tua causa. Mais 3,15 Deus disse: o filho da mulher, semente, virá pisar a cabeça da serpente. Proto-evangelho. Primeiro anúncio do evangelho é ali. Jesus virá para resolver essa parada dessa maldição. A partir dali, Gênesis 3,15, tudo que está na Bíblia trata da redenção do povo de Deus. Tudo. Sabem o que é tudo? É tudo. Aí chega Jesus, aquele prometido lá em Gênesis 3,15, aquele prometido a Abraão, aquele prometido a Jacó, aquele prometido a Davi, aquele prometido a Salomão, chegou e cumpriu a missão na cruz do Calvário. A única solução divina para o problema do pecado, a cruz. Então a cruz pela cruz não interessa, é o que ela significa. O que foi que houve na cruz? É o único meio pelo qual Deus, no seu decreto eterno, determinou nos salvar, anulando
o efeito moral do pecado e a maldição por causa do pecado. Este é o real significado da cruz. É fato que a cruz de Cristo nos choca, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, ela nos mostra o quanto devemos ser gratos ao nosso Senhor. O que implica ser seguidor desse Senhor. O que implica ser crente. Esse papo furado de igreja, quase 100%, é papo furado, é enganação. Oferece um Deus que nos abençoa de qualquer jeito, um Jesus que é bonzinho, bondoso, manso, meigo. É tudo mentira. Quer me seguir? Você sabe o que quer dizer isso? Jesus disse isso àqueles que disseram: mestre, nós queremos te seguir. Ah, é, hein? Vocês sabem o que quer dizer me seguir? Como nós devemos ser gratos ao nosso Senhor, como nós sabemos qual é o real significado da cruz, como nós devemos ser gratos ao nosso Senhor por tão grande amor. O mesmo amor que deve nos constranger. Constranger é levar você a fazer alguma coisa que você nem estaria tão interessado em fazer. Como é o caso de Jesus, diz: pai, eu não quero ir para esse negócio não. Porém, faça como tu queres e não como eu quero. Então Jesus foi constrangido pela relação dele com o pai a fazer o que o pai mandou. Ele disse que não queria, mas ele foi constrangido pelo amor do pai, pelo amor às ovelhas do pai, que o pai deu a ele, inclusive. Ninguém vem a mim se o pai não mandar. Então, meus filhos, nós temos que ser constrangidos por esse amor tão grande. Nós devemos ser constrangidos a amá-lo. Nós devemos ser constrangidos a nos esforçar sobremodo, nos esforçar diligentemente para fazer a vontade desse meu Senhor, que morreu numa cruz em meu lugar. Aí como é que eu vou fazer essa vontade dele? Se eu conhecer essa vontade. E como é que eu vou conhecer essa vontade? Se eu estudá-la diligentemente. Mas eu não estou nem aí para a Bíblia, nem para coisa nenhuma. Eu quero ir para algum culto que tenha algum tipo de diversão. Algum tipo de entretenimento. Meus filhos, vocês sabem que eu sou muito duro nas palavras, por quê? Porque o discipulado é radical. Trata de vida e morte, salvação e condenação, céu e inferno. Não há um meio termo nessa história. Então nós temos que nos esforçar conhecendo o significado da cruz de Cristo e o que aconteceu ali. Se eu entendi isso, foi o Espírito Santo que me revelou, eu vou me esforçar para seguir o meu Senhor. Ele disse: quer me seguir? Então tome a sua cruz e siga-me. Esse tome a sua cruz quer dizer, anule-se a si mesmo, como ele também disse isso. Negue-se a si mesmo. Não é a sua vontade que você tem que fazer, é a minha. Como eu deixei de fazer a minha para fazer a do meu pai. Nada menos do que isso. Meus filhos, como um pastor verdadeiro sofre? Porque ele sabe quem é que ele está pastoreando. As igrejas entretenimento, pastores não estão pastoreando ovelhas de Cristo, eles estão entretendo bodes. E eles não são pastores coisa nenhuma também. O amor de Cristo em nós, conhecendo essa história da cruz, deve nos constranger. Afinal, como ele mesmo declara, esta é a única prova de que nós somos seus discípulos. João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como é que eu vou guardar os mandamentos do meu Senhor?
Se eu conhecer esses mandamentos. Como é que eu vou conhecer esses mandamentos do meu Senhor? Se eu estudá-los. Lembram o Salmo 119, versículo 11? Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lembram, jovens? O mesmo Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem guardar puro o seu coração ou o seu caminho? Observando segundo os caminhos de Deus. Não há outro jeito. Somente a partir da compreensão do real significado da cruz para a nossa salvação, constrangidos pelo amor, o mesmo amor que levou Cristo a morrer por nós, então este deverá ser o nosso maior zelo. Este deverá ser o nosso maior esforço, a fim de que o nome do nosso Senhor e Salvador seja glorificado em nós e através de nós. Quando compreendemos o real significado da cruz, este deve ser o maior desejo do nosso coração. Glorificar o nome deste Senhor que deu a vida em meu lugar para me salvar, a fim de que eu vá viver com Ele na glória eterna do Pai. Que Deus nos conceda a graça do entendimento da sua palavra e mais graça ainda para que a gente viva de acordo com essa palavra para louvor da sua glória. Amém.